E ainda falando de eleições, a pauta é ataque às urnas. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, atacou as urnas eletrônicas com acusações já desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Flávio estava em uma reunião com diplomatas e embaixadores em Brasília. Ele repete o episódio protagonizado pelo pai, Jair Bolsonaro, em julho de 2022. Bom, como eu falei, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. E hoje, há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2020, nas eleições de Venezuela. As eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras são da mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. O evento foi hoje da agência de comunicação Novo Selo. O TSE desmentiu em 2022 a informação de que as urnas brasileiras tinham a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic. Nós estamos aguardando uma nova posição, uma nova resposta do tribunal sobre compras depois do ano de 2022. A gente tem aqui outras notícias desse período eleitoral, Caio. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele afirmou nesta terça-feira, em entrevista ao Bastidores CNN, que o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, não estava preparado para disputa. Ele disse ainda que o partido busca estruturar o projeto a partir de agora. Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro. Ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. E ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto. E eu vou ter uma reunião hoje à tarde com o Flávio, vou ter uma reunião com o Flávio e com o Rogério Marinho, para discutir isso aí. Nós vamos conversar com os outros partidos, estamos conversando. Ô Caio, nessa mesma entrevista para o Bastidores, Valdemar Costa Neto falou sobre a senadora Tereza Cristina. Ontem a gente falou tanto dela aqui, uma das cotadas para ficar com a vaga de vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, mas o presidente do PL já disse que a senadora tem outros planos. A gente falou ontem que haveria essa reunião, teve a reunião do Valdemar com a Tereza pela manhã e depois o Valdemar foi até o nosso estúdio em Brasília e deu essas declarações porque ele já tinha acabado de falar com ela, sondado ela para ser candidata a vice junto com o Flávio e ela disse que a pretensão dela é ser presidente do Senado, né? Então já descartando ali que era o principal nome com que o Flávio e o PL trabalhavam, primeiro porque é uma mulher, segundo porque traz ali o agronegócio maciçamente para essa campanha. O agronegócio foi muito próximo do Jair, mas não é tão próximo assim do Flávio. Então tinha essa ideia também de trazer esse setor da economia mais próximo da campanha, sem falar na força política ali que ela representa, e principalmente o PP. Ela é do PP do Ciro Nogueira e vincularia o partido do Ciro Nogueira à campanha do Flávio. Mas aí, esse projeto descartado, a gente apostaria agora em ter uma pressão muito grande sobre os republicanos, que também tende a liberar. Todos os partidos do Centrão, Márcio, eles estão não querendo se coligar com ninguém, nem com Lula, nem com Flávio. Isso parte de uma estratégia. Primeiro, você não sabe quem vai ganhar. Então, se você se vincula a alguém e dali na frente você perde, é ruim. E segundo, a gente tem que olhar, a gente observa muito a eleição para o Palácio do Planalto, mas a gente tem que olhar muito para o Congresso Nacional. E esses partidos estão pegando os recursos
bilionários em alguns casos, que tem de fundo partidário, de fundo eleitoral, para focar na eleição para deputado e senador. Então, se você tem um candidato a vice, ou mesmo um candidato a presidente, você tem que tirar dinheiro das campanhas de deputados e senadores para colocar nessa campanha para o executivo, que pode ser que perca, né? Então, estão focando muito nos recursos para o Congresso Nacional. Esse é o quadro. Essa declaração do Valdemar ali, que o Flávio não estava preparado, acho que foi mais um jeito dele justificar essa rejeição dos partidos do Centrão a fecharem e se coligarem formalmente com Flávio Bolsonaro. Agora a busca é pelo Republicanos, com a Daniela Marques, que é ex-presidente da Caixa Econômica Federal, muito próximo ao Paulo Guedes, seria um nome que atrairia ali um pouco os agentes econômicos. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, durante nova fase da Operação Sem Desconto. Nesta terça-feira, os investigadores apreenderam 3 carros de luxo em um endereço de Brasília, entre eles um Audi R8 V10 e um BMW M5. Os veículos têm preços variados e podem chegar a cerca de R$2 milhões em mercado de seminovos ou usados. A medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e, de acordo com a PF, tem como principal objetivo descapitalizar o Careca do INSS, apontado como um dos principais operadores do esquema investigado. Em nota enviada à coluna da Mirelle Pinheiro, aqui do Metrópolis, a defesa de Antônio Carlos afirmou ter comunicado, em outubro do ano passado, a existência de veículos que não haviam sido apreendidos, apesar da ordem judicial. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal analisa as novas manifestações apresentadas pela Câmara dos Deputados sobre o processo de indicação das emendas parlamentares. A casa afirma que todas as emendas de comissão seguiram o regimento interno e foram aprovadas pelas comissões e bancadas antes de serem encaminhadas ao governo. Em entrevista ao Central de Notícias aqui do SBT News, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que considera natural a participação de dirigentes partidários na indicação de emendas parlamentares. Segundo ele, parte dessas indicações é registrada por escrito, após discussões com líderes da legenda e deputados federais. Vamos então a Brasília falar com o repórter João Gabriel Freitas. João, quais partidos já apresentaram explicações ao Supremo sobre o processo de indicação de emendas? Olha, como vocês citaram, Celso, o PL foi um deles e outras 3 siglas já se manifestaram. PSDB, MDB e PSD já responderam a esse pedido de esclarecimentos do ministro Flávio Dino a respeito justamente da alocação, da destinação dos recursos das emendas parlamentares, em específico ao papel que as lideranças nacionais dos partidos exercem nesse tipo de alocação de recursos. A começar pela manifestação mais recente do PSDB, que disse que desconhece qualquer tipo de cota fixa ou reserva destinada à presidência do partido nesse sentido, da alocação de recursos das emendas parlamentares. Quem também se manifestou foi o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi. Ele disse em resposta ao STF que, enquanto presidente nacional do partido, não participa nem autoriza qualquer tipo de tomada de decisão a respeito da alocação de recursos das emendas parlamentares. Inclusive, em um trecho do que disse o MDB em resposta ao STF, o partido diz o seguinte, abre aspas, no MDB, a presidência nacional não dispõe formal ou informalmente de cotas, reservas, limites financeiros ou qualquer mecanismo próprio de alocação de emendas parlamentares. Fecha aspas. Nessa esteira de manifestações ao STF, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, também disse que em nenhum momento durante a sua estadia em frente ao partido, ali como liderança, como presidente nacional do PSD, ele sequer cogitou exercer influência a respeito da tomada de decisão da alocação de recursos das emendas parlamentares. Inclusive, em um trecho da resposta do PSD ao STF, o partido diz o seguinte, abre aspas, no caso do Partido Social Democrático, PSD, a orientação aos respectivos líderes é pelo absoluto respeito às regras regimentais das casas legislativas em relação às formas legais de distribuição das emendas, fecha aspas. Eu destaquei esse trecho em específico do que disse o PSD sobre o papel das casas legislativas e do respeito do partido a cada instituição, porque, como vocês bem disseram, a Câmara dos Deputados foi uma dessas instituições que se manifestaram. Por meio da advocacia da Câmara, a instituição aqui do Congresso Nacional disse que essa
as emendas parlamentares de comissão foram votadas, passaram então por apuração das comissões e autorização das votações feitas pelos parlamentares. Em um trecho da nota divulgada pela Advocacia da Casa, traz o seguinte, abre aspas, a Advocacia da Câmara sustenta que os beneficiários indicados coincidem com os que efetivamente receberam os recursos, o que afastaria a configuração de peculato desvio. Fecha aspas. Lembrando que essa série de manifestações estão feitas no âmbito da DPF 854, um processo longo, cujo relator, ministro Flávio Dino, tem tentado fazer uma série de medidas para trazer mais transparência para as emendas parlamentares de vários tipos, desde 2020, passando por também 2022, nesse processo de trazer mais transparência para a alocação dos recursos das emendas parlamentares. Nesse caso em específico, a gente está falando das emendas parlamentares de comissão. Agora, se eu falo dessas manifestações, quem também se manifestou, como vocês disseram, foi o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, que inclusive em entrevista ao SBT News hoje mais cedo, disse que não tem papel de tomada de decisão nessa alocação de recursos. A gente separou um trechinho do que disse o presidente nacional do PL. Vamos ouvir. É mais do que natural isso, porque eu tenho uma visão nacional. Não tem. O deputado só tem visão no estado dele. E como existe essas verbas de comissão, que quem decide não é o presidente da comissão que nós nomeamos, ele simplesmente decide para quem vai. Ele discute com o partido, discute com o líder, porque quem assina isso é o líder. O líder é que assina. Ele que tem a responsabilidade de encaminhar essas emendas. Eu não tenho cota. Eu entendo que o ministro Flávio Dino tomou essa providência pensando que eu tivesse, imaginando, pela colocação da Polícia Federal, que eu teria uma cota especial para mim. Nunca tive, nunca precisei dessa cota. O grande problema que eu entendo que o Flávio Dino estava imaginando, que o ministro Flávio Dino estava imaginando, é que eu tivesse uma cota. Não existe isso, nunca tive.